É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Se você quiser abrir sua Bíblia, deixa ela aberta no texto de Mateus 6. Eu vou ler com vocês a oração do Pai Nosso, Mateus 6, vou ler do versículo 9 ao versículo 15. Mas antes de ler, eu queria conversar algumas coisas com vocês, especialmente porque o que me trouxe a essa palavra foi o mês que nós estamos, especificamente o dia 10 de setembro, que eu acredito que muitos de vocês saibam, mas no dia 10 de setembro a gente comemora o dia, não sei se é uma comemoração, mas é uma lembrança, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Você sabe também que a gente está no mês do Setembro Amarelo, e esse é um mês onde a gente para se conscientizar sobre o problema que é o suicídio e sobre quanto isso tem sido alarmante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por exemplo, alguns dados da OMS. No Brasil, 32 pessoas tiram a sua vida por dia. É um número muito grande. Se a gente considera o mundo todo, a principal causa de morte entre os jovens é o suicídio, especialmente jovens entre 15 e 29 anos. O suicídio, ele mata mais que a AIDS e que o câncer. E foi preciso uma campanha como essa para que a gente se conscientizasse desse problema. E é um problema que tem muitas origens, O suicídio ele não tem uma causa específica, como se todos os casos tivessem uma única causa. Ele pode decorrer de diversos fatores, pode decorrer de uma crise de ansiedade, de uma depressão, de causas que talvez a gente nunca consiga precisar. E foi pensando sobre esse assunto e sobre a necessidade da igreja estar atenta a essa realidade que eu queria conversar com vocês sobre alguns assuntos. Mas antes de conversar sobre esses assuntos, eu queria te lembrar que, se porventura você já passou por uma crise de ansiedade, ou está passando, ou por uma depressão, ou já teve vontade de tirar a sua vida, é muito importante que a gente se conscientize de que isso não é falta de fé, isso não é falta de Deus. Se a gente está passando por um processo depressivo ou uma crise de ansiedade, é possível tratar. E aí é necessário pedir ajuda, mas também é necessário que nós, enquanto igreja, estejamos atentas às pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não vão conseguir pedir ajuda. É importante que a gente entenda que tomar uma medicação para tratar uma depressão não é falta de fé. A gente precisa entender que a cura terapêutica ela é tão divina e espiritual quanto a cura que acontece dentro da igreja. Se você precisa de um suporte emocional, de um psiquiatra ou de um psicólogo que te ajude a entender as suas doenças emocionais, as doenças da sua alma, isso é um processo de cura divino e espiritual. Então, é muito importante que nós, enquanto igreja, nos conscientizemos desse processo, para a gente não imaginar que cura de depressão acontece só com jejum e oração. Pode acontecer dentro de um consultório médico. E essa cura é tão divina quanto a cura que acontece pela imposição de mãos. E a gente precisa zelar pela vida das pessoas que estão ao nosso redor, aprender a procurar ajuda. Se você está passando por alguma situação como essa, eu te digo, não sofra sozinho, procura ajuda. A nossa mocidade tem uma rede de apoio, você pode nos procurar ao final do culto. A gente tem pastores que podem conversar com você, te ouvir, se for o caso, te ajudar nesse processo de entender se você precisa de algum outro tipo de ajuda. Então, é muito importante que a gente entenda que todo esse processo ele é um processo divino também.
né? E que toda cura é uma cura divina, ainda que ela aconteça da medicina. As causas, como eu disse, de depressões, ansiedades, crise de ansiedade, de pânico, elas são as mais diversas possíveis, né? E eu acho que a nossa sociedade, assim, o momento que a gente vive, faz com que a gente caminhe cada vez mais para desenvolver crise de ansiedade e tudo. E, às vezes, é necessário a gente repensar o nosso estilo de vida e os nossos valores para entender o quanto essas coisas nos influenciam. Por exemplo, redes sociais, né, as pressões estéticas, pressões de performance, que você tem que ser extremamente produtivo, que você tem que ser extremamente organizado, que o seu dia precisa, né, caber tudo, né, caber cuidar dos filhos, caber trabalhar de forma exímia, né, e aí nunca comporta o passar mal, nunca comporta um dia ruim, nunca cabe a tristeza, né? E a gente tem aquela falsa impressão de que a vida das pessoas é maravilhosa, de que está tudo bem com todo mundo, que só a gente passa por dificuldades, que só a gente acorda mal, que ninguém tem dia mal. E a gente começa a se impor uma série de exigências, que eu preciso me formar até tanta idade, que eu preciso estar em tal posição profissional até tal fase. E a gente começa a ver que as coisas não vão acontecendo da forma como a gente gostaria, e a gente começa a se frustrar. E a gente começa a sofrer as pressões dessas expectativas. E são expectativas que a gente impõe sobre nós, mas também são expectativas que as pessoas impõem sobre nós. E aí a gente vai vivendo esse excesso de angústias por pressões que, quando a gente para pensar, são vaidades. Vaidades de vaidades, como diria Salomão. E a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a gente vai se pressionando e a gente entra num ciclo onde a gente já fica cego e a gente já não consegue mais sair dessa crise. De modo que a ansiedade, ela não tem uma origem única. Você não consegue mais apontar. Você fala assim, eu estou ansiosa, estou assim, liberando adrenalina o tempo todo. Mas por quê? Não sei. Não está para acontecer alguma coisa? Não sei, mas eu estou ansiosa. Eu não estou conseguindo controlar mais a minha emoção, vontade de chorar, desespero. E eu pensei em me dedicar a um versículo 12, especificamente, desse texto da oração do Pai Nosso, mas eu queria ler o texto todo com vocês e depois me dedicar somente ao versículo 12. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de uma frase de Rubem Alves. Ele fala o seguinte: para se voltar para Deus, é preciso esquecer muito, desaparecer e desaprender o aprendido, raspar a tinta. Você já viu um móvel muito antigo, que já foi pintado várias vezes? Às vezes a gente até começa a lixar, e aí você vai vendo as várias cores. O convite de Rubem Alves para a gente se voltar para Deus, é mais ou menos isso que ele propõe. Ao longo da nossa vida, a gente vai ganhando formas para estar em determinados ambientes ou para cumprir determinadas expectativas, a gente vai ganhando formas e formas e formas que funcionam para um móvel como uma mão de tinta. Cada hora é uma mão de tinta, toda hora. Mas a proposta dele é que, para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa se voltar de novo para Deus, e aqui eu entendo isso também como um processo necessariamente de cura e de transformação,
de como a gente se vê, esse processo demanda raspar a tinta. É um processo que demanda tirar essas camadas. Porque a gente está realmente muito cheio de camada. A gente está cheio dessas expectativas. E é necessário que, constantemente, a gente se lembre de esquecer da religiosidade, esquecer dos nossos maus hábitos, esquecer daquilo que os nossos pais nos ensinaram e que não condizem com o Evangelho. Se você é velho de igreja como eu, você vai entender que você está aqui todo dia e, mesmo quando você lê a oração do Pai Nosso, você percebe que a gente ainda está muito distante de viver esse Evangelho. Especialmente em relação ao versículo 12, que a gente vai conversar sobre culpa. Especialmente porque a culpa nos pressiona o tempo todo e a gente vai, aos poucos, se perdendo de Deus e, consequentemente, de nós mesmos. E a gente vai carregando nesse processo um peso de culpa, um peso de dívida. Um peso de dívida que causa estresse, que causa ansiedade, porque diariamente você se faz promessas. Você não faz simplesmente promessa para as pessoas, você faz promessas para si mesma. E diariamente você descumpre essas promessas. E toda vez que você descumpre essas promessas, isso é como mais uma pressão, mais um elemento, mais uma pedrinha para a conta, para te pressionar, para te causar estresse, para te lembrar da sua condição de inadequação, que você é sempre inadequado, que você é sempre insuficiente. E aí a gente entra nessa lógica de culpa. É uma lógica de culpa que causa estresse, que causa dor, que causa peso. E a gente tem culpa pela traição, culpa por ter mentido, a gente tem culpa por não amar como deveria, por não honrar com a nossa palavra, culpa por não trabalhar como deveríamos, culpa por comer demais, culpa por não cuidar dos filhos como deveria, culpa por postergar o que deveria ter sido feito, culpa por ter perdido o controle, culpa por ter brigado, culpa por ter ofendido, culpa por não ter conseguido pedir perdão. E você vai saber aí quais são as culpas que te pressionam mais que eu. Estou citando só aqui alguns exemplos. Nós falhamos com frequência e a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos diz, falhamos mais uma vez, falhamos, erramos. E já não bastasse a nossa consciência, as pessoas também nos acusam. Então, recorrentemente, você vai ouvir pessoas te dizendo, você não me ligou, você disse que iria, mas você não foi. Você não foi no meu aniversário. Você não me fez aquele favor, você sumiu. Você não respondeu minha mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp, inclusive, é um caos, gente. Misericórdia, eu tenho que melhorar meu WhatsApp. Eu não consigo. Você sumiu. Você não está presente quando eu precisei. Quando eu mais precisei, você não estava. Você faltou comigo, você me ofendeu. E mais esse peso. Quem aqui é casada? Quem é casada vai saber, tem marido em casa que vai te lembrar toda hora das suas faltas. Filho também, né? Se você mora na casa dos seus pais também. Os pais são mestres em nos lembrar das nossas faltas. Você não arrumou seu quarto? E aí, a gente vai se enchendo de culpa. Seu patrão não vai deixar passar aquele erro, né? Claro que não. Vai ter consequências. Às vezes, seu erro lá no trabalho tem consequências financeiras. Então, culpa de novo, culpa de novo. Seu amigo, seu irmão, enfim. E não bastasse a nossa pressão, a pressão dos outros, a gente ainda tem quem? O acusador, o diabo. E ele não perdoa. E ele vai nos acusar nos momentos de maior vulnerabilidade. Ele sempre vai apontar o dedo e lembrar, olha aqui, você falhou. Olha aqui, você pecou. E aí é mais pressão. Mais pressão. E todas essas falas, né, que a gente começa a ouvir, elas vão fazendo com que a gente se sinta culpado, né? E, de fato, é importante que a gente entenda que a culpa,
ela tem uma importância, né? Quando eu falo sobre isso, eu não estou querendo dizer que a culpa não seja um elemento importante. Se você não sente culpa, né, se você perdeu a capacidade de sentir culpa, você perdeu a capacidade de se reconhecer enquanto pecador. E quem não tem culpa não é culpado. E se você não é culpado, por que você precisaria do perdão? Não faz sentido. Por isso o elemento culpa, ele é importante. Tem que ter, certo? Não é que a culpa vai acabar. O problema é quando a culpa se torna uma pressão absurda, generalizada, de todos os lados, onde você já nem sabe mais o que é pecado, o que não é, e você está simplesmente pressionado. Mas a culpa, ela tem uma importância no sentido de formar a nossa consciência. A consciência da nossa condição de pecado. A consciência dos nossos erros. Porque, afinal de contas, se você não é culpado, por que receber o perdão divino? Né? Não faz sentido. Então, quem não se sente culpado, perdeu a capacidade de receber o perdão, porque não se acha culpado. Então, por isso, a culpa ela é um elemento importante, mas ela não pode estar em nós em excesso. Ela é um indício de arrependimento, né, da possibilidade do arrependimento, mas ela não é o arrependimento em si. É importante destacar isso. O arrependimento é um processo divino, né, que parte de Deus, de permitir, de nos trazer à luz e permitir que a gente tenha a consciência, né, primeiramente, através da culpa, de que somos culpados, de que somos pecadores, para que, à medida do arrependimento, a gente tenha, então, o desejo de algo novo. E esse algo novo em nós também é obra do Espírito, assim como a salvação e o arrependimento. Então, é um processo divino, né? Mas é um processo que demanda uma consciência humana. Então, a gente precisa ter consciência desse processo para que haja o desejo de, sim, viver algo novo, mas que essa mudança só virá a partir de uma ação de Deus. Então, por isso, a culpa nesse processo ela é importante, né? Agora, se você não tem culpa, você já perdeu a capacidade de se entender como condicionado ao favor de Deus, né? Não é merecedor, porque a gente nunca é merecedor, mas que você está suscetível ao favor de Deus. Bom, então, dentro disso, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas, lembrando do texto, é que o Evangelho de Jesus não é um evangelho do autoaperfeiçoamento. Esse é um erro recorrente que a gente, os cristãos, até velho de igreja, cometem, que é achar que Jesus está nos convidando para que a gente se aprimore, né? Que como se a gente tivesse sido convidado ao autoaperfeiçoamento. Gente, o Evangelho não é dieta, não é força de vontade, não é autoaperfeiçoamento. Você não é capaz de gerar absolutamente nada de bom. Então, quando a gente vive a lógica do autoaperfeiçoamento, a gente se enche o quê? De culpa, porque a gente acha que esse processo está nas nossas mãos. E que o processo do autoaperfeiçoamento, ele começa em nós. Jesus, então, não nos convida para que a gente se aprimore, para que a gente se aperfeiçoe, Ele oferece o perdão às pessoas que são culpadas. Mas nunca é um ato de autoaperfeiçoamento, e sim uma ação do Espírito Santo que nos permite amar porque Ele nos amou primeiro. No Evangelho de Jesus, não cabe justiça retributiva. E o que eu estou chamando de justiça retributiva? Você ganha conforme seus méritos e você perde conforme os seus deméritos. A lógica do Evangelho rompe completamente com essa ideia. Bênção conforme seus méritos, maldição conforme seus deméritos.
Isso não cabe na lógica do Evangelho. Então, por exemplo, o que não cabe no Evangelho? São dois lados da mesma moeda. As duas lógicas trabalham dentro de uma justiça retributiva. Então, tem aqueles que falam assim, eu mereço. Que é aquela pessoa que, no fundo, acha que ela é legal demais e que aquilo de bom que aconteceu com ela é porque ela é uma pessoa boa, né? Todo mundo repara, olha como é que ela é incrível. Ela é incrível. E ela se acha incrível mesmo, então ela acha que aquilo de bom que acontece com ela é porque ela é uma pessoa sensacional. Então, essa pessoa é a pessoa do eu mereço. Ela realmente acha que as coisas boas que acontecem com ela é porque ela merece. Então, essas pessoas, lamento dizer, são pessoas iludidas. Elas estão na lógica da justiça retributiva. Elas acham que alcançaram o perdão de Deus porque elas são sensacionais. São pessoas que estão o tempo todo dizendo, eu mereço. Essa pessoa, ela se acha grande demais. Agora, tem o outro lado, que é a pessoa do eu não mereço, que também trabalha com uma lógica retributiva da mesma forma que a pessoa do eu mereço. A pessoa do eu não mereço é a pessoa do você sempre perde por conta dos seus deméritos. E é isso que está na cabeça dela o tempo todo. Ela está o tempo todo assim, eu perdi mais uma vez, mas também é porque eu falhei. Eu perdi de novo, mas também eu falhei, então realmente não tinha como. E aí isso começa a virar uma paranoia mesmo. Essa lógica retributiva toma tanto a cabeça da gente que a gente começa a ser pressionado por toda falha e a gente não consegue ser livre. A gente está o tempo todo pressionado, olhando para si com demérito, quase que se odiando. Acredito que muitos acabam se odiando nesse processo de realmente estar o tempo todo vivendo numa postura de comiseração, né? Isso não é uma humildade genuína, pelo contrário, é uma pessoa que vê suas falhas o tempo inteiro. A pessoa chega para ela e fala, foi você, né? Ela falou, fui eu. Mas foi o quê? O que você fez? Não sei, mas estou respondendo, fui eu. Acha que tudo é contra ela, que o tempo todo, né? Tudo de mal que acontece é porque ela falhou, não existe nada que seja circunstancial. São pessoas que, a cada pensamento impuro, recebem isso como uma voz muito acusadora dentro de si, uma voz tão pesada que, aí é o problema, já não conseguem mais acreditar que Deus as abençoa. São pessoas que já não conseguem mais se relacionar com Deus, porque não acreditam que Deus as abençoa. Essa pessoa está dentro de uma lógica retributiva, tanto quanto a pessoa do eu mereço. Ela já não consegue reconhecer o favor de Deus sobre ela. Ela está tão cega pelos seus erros e pelas suas falhas, que ela já não consegue se relacionar com Deus. Ela já olha para si sem coragem de viver, só porque ela vai errar. Ela já não consegue mais dar nenhum passo, só porque ela vai errar. Mas a gente vai errar. E aí isso paralisa as pessoas, isso traz cargas emocionais muito sérias. As memórias de culpa estão o tempo todo na sua cabeça. Você errou lá em 1991, mas você está lembrando do seu erro até agora. Deus já jogou no mar de esquecimento e você está aí, com esse erro na cabeça. Mas também porque em 1991, né, eu pequei. Não conseguem dormir. A cada falha, a cada palavra mal expressada, recebem isso tão mal que não conseguem descansar na graça. Elas chegam ao ponto de acreditar que Deus não as abençoa. E essa postura é tão ruim quanto a primeira. Nenhuma delas cabe na lógica do Evangelho, porque na religião de Jesus só funciona o você perdeu. E ponto. Nós perdemos. Somos culpados. Sim, somos culpados. O dia que alguém vier te falar assim, você sumiu? Sim, eu sumi. Sumi mesmo. Você falhou? Sim, eu falhei. Puxa, eu falhei. Eu falhei. É isso. É admitir culpas. A lógica do Evangelho funciona numa lógica de admitir. Sim, falhei.
Sim, sou inadequado. Sim, sou insuficiente. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está tentando ser suficiente o tempo todo, mas a gente não é. A gente é insuficiente. Somente quem se reconhece como insuficiente precisa de salvação. Quem se acha pronto, quem se acha capaz de pagar, não merece salvação, porque se acha capaz. Deus só pode salvar quem precisa. Se você não precisa, se você ainda está tentando pagar, se você ainda está tentando fazer pela sua força, então Deus não precisa fazer nada por você. Você está fazendo por si mesmo. Aí eu acho que nesses momentos Deus nos entrega a nós mesmas. Se você entrega a si mesmo, então vá, continue tentando. Agora, o momento que a gente fala assim, não consigo, sou insuficiente, aí nesse momento a gente precisa de perdão. Eu fico lembrando do texto do fariseu e do publicano, de Lucas 18, 13. Não vou ler o texto, mas vou ler só esse versículo. A gente foca muito no fariseu, né, que estava lá todo eu mereço e tal. Obrigado, Senhor, porque eu não sou este senhor aqui que, né, é pecador e tudo. Só que se a gente olha para a oração do publicano, olha que interessante o versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Quando o texto fala que ele nem tinha coragem de olhar para o céu, significa que ele orou de si para si mesmo. Ele não tinha coragem de se relacionar com Deus. Ele orou de si para si. Ele está na lógica retributiva também, só que ele está na lógica da lógica retributiva, só que pelo demérito. Ele orou de si para si, ele não teve coragem de olhar para o céu. Quantos de nós estamos nessa situação? A gente até pensa em orar, mas a gente não tem mais coragem de orar. A gente até pensa em dizer, Deus, eu queria isso. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu queria. A gente não tem nem mais coragem. Quem pensa assim, está falando sozinho, porque, infelizmente, Deus não conversa, felizmente, né, Deus não conversa nesses termos. Então, se você se acha merecedor, você vê você vê você grande demais. E se você não se acha nunca merecedor desse relacionamento com Deus, você acha Deus pequeno demais. E ambas as lógicas são lógicas retributivas. Eu espero que a gente chegue ao ponto de poder realmente receber o favor de Deus, mas com a consciência de que a gente não merecia, mas sentir liberdade o suficiente de se relacionar com Deus, apesar de sermos culpados, de sentirmos receptividade em Deus, apesar dos nossos erros. E isso não é sinônimo de banalizar a relação com Deus ou de não ter arrependimento, porque, como eu disse, o passo anterior é o reconhecimento das nossas culpas. O processo de arrependimento, que é, como eu disse, um processo divino, ele passa pelo reconhecimento. Então, para que a gente entenda essa graça, é preciso mesmo que a gente se reconheça como culpados, mas que isso não seja além da conta. A novidade não é que eu sou desse jeito, que eu sou assim, que eu não sou assado. Mas a novidade do Evangelho é que Deus nos abençoou. E isso tem que estar nas nossas mentes. Deus nos abençoou. A gente precisa voltar a acreditar que Deus nos abençoou apesar de nós. Os momentos em que mais eu tenho vergonha de mim é quando Deus me abençoa, mesmo sendo eu quem eu sou. Deus humilha pessoas se mostrando um Deus cada vez maior. Quanto mais nós pecamos, mais o amor dele se mostra mais forte. Com maior dignidade ele nos atrai. Eu falho de novo e o seu amor vem e me cobre e me alcança. Cada vez mais eu tento sair e Deus vem e me cobre. A terceira consideração que eu queria fazer é que a gente tem a tentação de fazer algumas associações erradas. A grande tentação que a gente tem é, no momento de uma grande bênção,
associar esse momento ao fato de você estar lendo a Bíblia como você nunca leu antes. Aí você fala, não, mas também, né, eu passei na faculdade porque ano passado eu li a Bíblia como nunca, né? Então, aí Deus me abençoou. Ou, eu passei a orar todos os dias, né? Então, aí, aqui é a tentação. Aqui a gente caiu. Por que você caiu? Porque é seu mérito, né? Então, você mereceu. E essa lógica é uma lógica terrível, danosa. O raciocínio errado é dizer que Deus me deu porque eu estou firme e tal. Deus está satisfeito comigo, né? E, no fundo, sejam honestas consigo mesmas. A gente acha que, às vezes, Deus está satisfeito com a gente. A gente acha que, quando a gente está num momento assim, de uma caminhada espiritual muito sólida, a gente se acha, não, Deus está satisfeito comigo mais do que com meu irmão, pelo menos, né? Porque, claramente, a vida dele está toda errada. Então, a gente se acha merecedor em alguma medida. E a outra lógica, que também é tão ruim quanto é uma tentação, é associar alguma coisa que nos acontece à sua inconstância da vida espiritual. Então, eu perdi o emprego, mas também domingo eu não fui na igreja, né? Então, aí perdi o emprego. Então, você está associando os seus deméritos àquilo de ruim que te acontece e os seus méritos àquilo de bom que você faz. E, por mais que, às vezes, quando a gente verbaliza assim, parece absurdo, gente, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente cria essas lógicas na nossa cabeça. O tempo todo a gente trabalha com isso. Fulano, né, roubaram o carro dele, mas também, né, brincou demais. 2 Coríntios 5,19 diz, Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus não estava lançando em conta os pecados dos homens. O evangelho é um evangelho de perdão. Não é um evangelho do você merece. Você nunca vai fazer por merecer. Deus é um Deus que não soma nem créditos nem débitos. Aquele trechozinho que eu li lá em cima do Rubem Alves é um texto em que ele usa a parábola do filho pródigo para falar essa frase. Ele conta a história do filho pródigo e cita o exemplo dos 2 filhos, do que saiu e do que voltou. O que saiu estava em débito. E o que ficou estava com crédito. Só que ambos chegaram, o que saiu, né, chegou na lógica do eu não mereço. Tipo, olha, não mereço, já sei que não mereço, me dá comida de porco. Deus falou assim, quê? Comida de porco? Você é meu filho. Eu vou te dar dignidade. Toma aqui um anel, toma aqui uma roupa nova. Ele estava na lógica da comiseração, na lógica do eu não mereço me relacionar com você. Deus vem e mostra para ele assim, você é meu filho digno. E o que estava em casa estava na lógica do eu mereço. Então, ele estava lá falando assim, ei, peraí, você nunca fez isso para mim, eu nunca ganhei essa festa toda. E aí, Deus vira para ele, é como se Deus virasse para ele e dissesse, meu filho, eu não somo créditos. E para o outro, Deus vira e fala assim, meu filho, eu não estou somando débitos. Nosso Deus é um Deus que se esquece dos nossos erros e dos nossos acertos. Ele se relaciona com a gente como a gente é. E sabe de uma coisa? Voltando para o texto que a gente leu aqui, do versículo 11. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse texto mostra para a gente que a lógica do perdão e da graça é uma lógica cíclica. Nós recebemos perdão à medida que perdoamos. E não é só porque tem gente que acha que a gente passa a merecer o perdão porque a gente perdoa. Está de novo na lógica retributiva. Não é lógica retributiva, é uma questão de consciência. À medida que você amplia a sua consciência para entender que você é perdoado, você também consegue perdoar as pessoas e deixar as pessoas irem. Quanto menos você se enxerga como perdoado, mais você cobra das pessoas. Mais você é a pessoa que fica assim, fulana, você faltou comigo. Ciclano, você não foi. Por quê? Você está na lógica retributiva.
Você não consegue perdoar porque você não se sente perdoado. Você não está conseguindo perdoar o que te fizeram porque você não se sente perdoado. Quem se sente perdoado tem facilidade de perdoar. É uma lógica cíclica. E sabe uma coisa? Sabe por que a gente tem muita dificuldade de aceitar o perdão e de perdoar? Porque a gente tem a pretensão de pagar. A gente tem sempre a pretensão de pagar. A gente sempre acha que vai dar para pagar. Não, se eu andar 1000 léguas, eu vou pagar. Não, porque se eu fizer isso, eu vou pagar essa dívida. Mas sabe qual que é o ponto? A gente está falando de uma dívida impagável. É impagável. Não tem como pagar. Aí você fica, não, que eu vou tentar pagar. Não tem como. Não está me pressionando, não estou estressado, não estou me sentindo culpado. Estou cada vez mais pesado. Por quê? Está tentando pagar. O tempo todo, não, que eu vou pagar essa dívida. Não, porque é minha dignidade. Não, nunca, eu não fico devendo ninguém. Que isso? Como assim? É dívida impagável. Estou falando aqui de bateu no carro do irmão, tem que pagar, tá? Não estou falando desse tipo de dívida, não. Se bateu no carro do irmão, paga. Se não for irmão, também paga. Agora, eu estou falando de dívida impagável. E a gente fica na lógica de pagar. Orgulho. Não, porque eu pago as minhas dívidas. Não tem como pagar. Como é que você vai pagar? E fica tentando pagar. A vida inteira, passar a vida tentando pagar. Mas isso é orgulho, é vaidade. Isso mostra que a gente não aceitou o perdão. Eu não vou ler, mas no texto de Mateus 18, 23 ao 27, fala sobre essa lógica, se você puder ler em casa. O servo lá estava devendo, e ele prostrou-se diante do Senhor e disse, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ele ir. Aqui, a questão é de cancelar a dívida. Não tem como pagar. Por que a gente tem culpa? Porque a gente tem a pretensão de pagar as nossas dívidas. Só que se a gente se reconhece que não tem como pagar, que a gente não é merecedor desse perdão, mas que recebemos esse perdão, a gente é liberto e a gente consegue liberar as pessoas ao nosso redor. Então, para concluir, o perdão de Deus para nós, ele é um perdão que não somente nos cura, não somente cura as nossas emoções, não somente pode ser uma resposta à cura das nossas emoções, como o perdão também apazigua as nossas relações. Não só a nossa relação com Deus, não só a nossa relação com nós mesmos, mas também a nossa relação com o próximo. A gente começa a ser mais compreensivo com as outras pessoas também. Toda vez que você estiver cobrando, é porque o seu senso de justiça retributiva está falando mais alto. E um sinal de que você está na lógica da justiça retributiva é quando a gente vira e fala, mas vai ficar por isso mesmo? Mas vai ficar por isso mesmo? Fulano me ofendeu e vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo, porque a gente também ofende. A justiça não é nossa, ela é divina. E por fim, por que as pessoas se sentem culpadas? Porque não entendem o que a Bíblia ensina sobre confissão. É importante se confessar. É importante reconhecer. Eu fiz isso. Eu errei. Eu fiz mesmo. Eu falhei. Eu deveria ter feito de outra forma, mas eu errei. Eu traí. Eu magoei. A confissão, ela é um processo de cura. Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. Existe um processo espiritual dentro da confissão. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados é dar nome. É abandonar a pressão por uma culpa generalizada, que já não tem origem em nada, para dar nome aos nossos erros e tratar os nossos erros.
um tratamento que parte de uma consciência e uma ampliação do entendimento, que é um processo novamente espiritual, é uma iluminação que vem do Espírito Santo. Mas da nossa parte, cabe confessar. Então, se você, assim como eu, vive processos de culpa, de culpabilização, porque está o tempo todo tentando pagar, e aqui está diante de vocês uma pessoa que vive a vida inteira sob a lógica retributiva, e eu raramente saio dessa lógica. Na verdade, eu gostaria de estar afastada dessa lógica e, às vezes, raciocinar sob a lógica da justiça retributiva. Mas, infelizmente, eu ainda sou uma pessoa que raciocina o tempo todo sob a lógica retributiva e, vez ou outra, não. Mas eu entendo que esse é um processo constante, contínuo, e conto com o auxílio do Espírito Santo nesse processo. Queria te convidar, então, para orar comigo. Deus, nós nos reconhecemos como culpadas, Deus. Nós realmente falhamos, nós realmente erramos, nós realmente pecamos, nós realmente traímos, Deus. Mas nós não queremos, Deus, nos relacionarmos com o Senhor sob uma lógica, Deus, de que nós estamos o tempo todo tentando receber o favor do Senhor. Porque, Deus, nós sabemos, não tem como receber o teu favor. Deus, nesse momento, nós pedimos a sua ajuda, o seu auxílio, para que o Senhor cure as nossas emoções, para que o Senhor cure a nossa consciência, para que a gente pare de se relacionar com o Senhor e com as outras pessoas sob a lógica do eu mereço ou do eu não mereço. Deus, que a gente aprenda a ser mais compreensivo consigo, para que a gente possa também ser mais compreensivo com os outros. Deus, que a gente não ame o Senhor para que o Senhor seja algo em nós. Que a gente ame o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E essa lógica muda todas as coisas. Essa lógica é libertadora. Deus, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Nós não temos conseguido dormir à noite, nós estamos ansiosas, aflitas, pelas mais diferentes razões, Deus. Nos ensine, Deus, a descansar em Ti e aliviar as pressões das nossas almas, Deus. Que o Senhor, Deus, nos ajude nesse processo, Deus, e que a gente conte com os nossos irmãos também para exercer a confissão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra que nos edifica, que nos transforma, né? Que nós possamos sair daqui diferente, né? Da maneira que nós entramos. Amém? Nós vamos passar agora para o momento de dízimos e de ofertas. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Nós lemos nesse texto que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser intenso, né? Como a Carol falou aqui nessa noite, o nosso dízimo, a nossa oferta faz parte de honrar e glorificar a Deus como gratidão daquilo que o Senhor faz por nós. Não é por mérito, né? Nós não colocamos nada no gasofilácio mediante alguma troca ou acreditando que vamos receber algum favor por causa disso. Mas sim porque nós somos gratos, nós somos mulheres que entendemos que tudo que nós temos, que toda a nossa casa, todas as nossas rendas, a nossa família, tudo que nós temos é do Senhor. E por gratidão nós colocamos e entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Então, as meninas passaram aí com os envelopes, prepare o seu dízimo. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem provido na nossa vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos mostrado e nos direcionado aquilo que o Senhor tem o propósito para as nossas vidas.
Pai, nessa noite nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer e mostrar como somos gratas pelo que o Senhor fez naquela cruz, pela nossa salvação, Deus. Nós somos gratas, Senhor, pelo ar que respiramos. Somos gratas por estar aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a cada mulher, a cada pessoa que está aqui, a sua família. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar de tudo aquilo que elas estão com o coração aflito, Pai, que elas possam descansar no Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas. E porque tudo vem do Senhor e tudo aquilo que nós temos e que tudo que nós necessitamos, o Senhor é quem cuida de nós. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Traga aqui, traga com alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor Pai, Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos e ofertas aqui depositados. Te pedimos, Deus, sabedoria, unção sobre aqueles que administram tudo quanto foi colocado aqui. Que tudo seja usado para a honra, para a glória, de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos orar agora pelos enfermos. Você, como preferir ficar sentada, de pé, não deixe de orar. A Bíblia fala: orai uns pelos outros para que sareis. Não perca essa oportunidade de interceder. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor. Abençoe, Senhor, essas pessoas enfermas, Senhor, mas não fisicamente, também fisicamente, Senhor, mas como a alma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que elas venham ser curadas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Quem está nos visitando hoje, temos alguma visitante, alguém que está conosco a primeira vez? Todo mundo de casa, né? Graças a Deus. Esse fim de semana nós temos alguns eventos, nós temos o EVA, o nosso culto festivo às 18 horas. Amém, gente? Vai ser uma bênção. E na parte da manhã nós temos um evangelismo que está sendo promovido pela supervisão de células femininas, mas não é só para quem é membro de célula. Todas nós estamos sendo convocadas, nós vamos nos concentrar na praça... Fugiu o nome, Joy, me ajuda? Brandão Amorim, aqui pertinho, às 9 horas da manhã. De lá nós vamos sair aqui pelo Dona Clara, vamos distribuir uns cartões, um mimo, falar do amor de Deus, especialmente para mulheres, convidando-as para estarem no EVA conosco e nos cultos, né, nas atividades. Gente, é um evangelismo rápido, começa às 9, para a gente ir embora cedo, para fazer almoço, cuidar das coisas de casa do domingo e estar de volta às 18 horas, amém? A Joyce, levanta a mão aí, Joyce, é líder da célula Joy, e dessa vez é a célula Joy que está encarregada desse evento. A gente vai promover isso mensalmente, esses encontros de células, vai ser muito bom. Bom, preciso lembrar, né, falando das nossas células, nós temos células para todas as idades, está tudo lá no nosso Instagram. Nós temos clube de leitura, as mentorias, estão tudo, as informações estão todas lá. Nós temos, cadê a pastora Tereza com as roscas, a Dani com bombom, né? Não deixe de abençoar as nossas irmãs. Ao final do nosso culto, nós vamos orar agora, vamos ser despedidas, mas as Déboras, o Ministério Desperta Débora vai estar aqui, orando. Você que precisa de uma oração em separado,
quer ficar mais um minutinho para orar, não perca essa oportunidade. Elas estão aqui para interceder por nós. Amém? Vamos orar então, uma última vez juntas aqui e encerrar o culto. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor Jorge, Deus, toda a sua família, por todo o investimento, Senhor, em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que nos dê disposição, Senhor, para seguir multiplicando tudo que temos recebido, Deus, para que façamos, Senhor, esse lugar pequeno, que a gente venha ser participante da extensão, Senhor, da igreja, que nós sejamos mesmo agentes do reino, Deus. Nós oramos, Senhor, pelas famílias aqui representadas, pedindo, Deus, que abençoe cada uma das minhas irmãs, com suas famílias, seus sonhos, projetos, Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia doce do Espírito Santo seja com cada um de nós e pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém? Vão em paz, Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Até a próxima.